Com relação à cassação do vereador, que houve nessa casa pela primeira vez na história, qual foi exatamente o crime que ele cometeu, que ele teria cometido? O que aconteceu foi que durante uma sessão, né, aqui na Câmara, a gente desde a pandemia está num modelo aqui na Câmara que você pode estar presencialmente nas atividades legislativas ou você pode também participar online, né? Você tem um aplicativo que você entra e participa. Esse vereador ele estava acompanhando uma sessão online, né, uma sessão de uma CPI que ele acompanhava. Durante essa sessão, como ele estava acompanhando online, ele esqueceu o microfone dele aberto. Enquanto ele estava com o microfone aberto na sessão, na CPI, ou seja, numa atividade legislativa, né, acontecendo, ele usou uma expressão que na verdade é uma expressão racista, né, então ele se dirigindo, né, a um funcionário dele, a um assessor, né, a gente não sabe muito bem porque ele mudou algumas vezes as versões dele, ele fala, olha, não lavaram aquela calçada direito, isso é coisa de preto, né? Quando a gente tem no Brasil, né, a ideia de injúria racial, que é quando você ofende alguém por conta da sua raça, então vou ofender uma pessoa porque ela é negra, então eu xingo aquela pessoa, né, eu ofendo aquela pessoa e cometo uma atitude racista de injúria racial. Ou você também tem atos que são racistas, né, que são direcionados a toda uma população e não uma pessoa específica. Então é um crime racial, um crime racista. E foi isso que ele fez. Ele não cometeu uma injúria contra uma pessoa, ele foi racista com toda a população negra. Quando ele diz que quando um serviço é mal feito, é porque ele só pode ter sido feito por uma pessoa negra, né? Tentando ali incutir em todas as pessoas negras, né, uma incapacidade de elaborar e de fazer seu trabalho. Como ele fez isso numa sessão, né, da Câmara Legislativa, durante a atividade parlamentar dele, inclusive, houveram 4 processos, na verdade, contra ele na Corregedoria da Casa, que é um espaço da Câmara, que é um espaço dos próprios vereadores, né, julgarem o comportamento do vereador. Então, é um espaço de decisões políticas também, né, que definem se aquele vereador, então, claro, que seguem regras específicas, mas esse espaço da Corregedoria, ele está lá para dizer se o vereador ele segue ou não segue, né, o que precisa para ser o vereador. E uma dessas coisas é o decoro parlamentar. O decoro parlamentar é uma série de medidas que um parlamentar ele precisa seguir para a gente dizer que ele pode, né, fazer a atividade parlamentar dele. Nem todas essas são crimes, mas obviamente que crimes também estão dentro da quebra do decoro parlamentar. Então, quando o vereador ele comete, né, esse crime, porque o racismo, né, ainda que as pessoas digam que é brincadeira, a gente diz, bom, então você não está sendo só racista, você está utilizando do racismo recreativo. Né, mas não deixa de ser racismo. Então, quando o vereador ele comete esse crime, as pessoas entram aqui e questionam a Câmara. Olha, isso não foi uma quebra de decoro parlamentar? Né? Então, quando ele foi racista, né, quando ele utilizou essa expressão racista, ele não quebrou o decoro? Porque o parlamentar, embora as pessoas achem isso muitas vezes, ele não pode falar o que ele quer, a hora que ele quer, contra todas as pessoas. Ele precisa manter esse decoro. E este processo na Corregedoria, né, naquele momento, eu estava na Corregedoria, então eu estava na Corregedoria, inclusive estava lá por conta de outro caso de racismo que aconteceu aqui na Câmara, de um outro vereador que depois faleceu, né? E eu era a próxima pessoa a pegar processos, né? Porque na Corregedoria, aquele presidente da Corregedoria, ele fez um processo que circulava, né? Então, cada vez que entra um caso na Corregedoria, ele vai para um vereador. Eu era a próxima da fila para pegar um caso. Então, chega para mim esse caso do Camilo, que eram 4 pessoas, né? 4 munícipes. Na verdade, eram 2 parlamentares, um parlamentar da própria Câmara, uma vereadora negra aqui da Câmara, a Sonaia Fernandes, um outro parlamentar negro da Alesp e 2 munícipes que entraram, né, com uma ação aqui na Corregedoria contra o vereador. O nosso trabalho naquele momento foi olhar para as informações que tinham e entender se aquilo era ou não era uma quebra de decoro. E quando você faz esse processo na Corregedoria, a gente chama de admissibilidade, que é a Corregedoria pode pegar esse caso? Este é um caso que cabe à Corregedoria analisar? E quando o vereador que ele pega esse caso para olhar, ele decide se aquele é um caso que cabe ou não a Corregedoria analisar, ele já define se aquilo é um caso para uma suspensão, se aquilo é um caso para uma advertência, se aquilo é um caso para uma
cassação de mandato. Então, quando a gente vê ali, através daquelas peças que chegaram, né, pedindo a cassação, que o crime ele não tinha sido um crime de injúria, que você tinha elementos ali substanciais para provar que o vereador de fato tinha feito aquilo, inclusive ele nem nega, né, em nenhum momento ele nega, primeiro ele nega, né, ele fala que estava falando do carro e tal, depois ele vê que tem um vídeo que ele não pode muito negar, então ele admite que falou aquilo, mas tenta dizer que aquilo foi uma brincadeira, enfim. Então, quando a gente pega aquele caso e vê que tem uma materialidade, a gente já aponta, olha, isso aqui é um caso de cassação, porque o vereador ele cometeu um crime racista, porque ele cometeu um crime contra toda a população negra, né? Então isso aqui é um caso que cabe cassação. E foi isso que a gente fez. A gente apresenta um relatório na corregedoria dizendo que houve ali sim uma quebra de decoro e que essa quebra de decoro, a punição, né, cabível para essa quebra de decoro era a cassação do mandato ou no mínimo uma suspensão do mandato do vereador. Então, a gente fez esse primeiro processo, esse processo corre na corregedoria e depois ele vai para a Câmara, porque para cassar um vereador, não adianta a corregedoria dizer, né, que ele precisa ser cassado. Quem caça o vereador são só os outros vereadores. Então, ele teve que ir para o plenário para que os 54 vereadores, né, 54 vereadores decidissem se ele seria cassado ou não. Só uma correção, na verdade tiveram 2 parlamentares vereadoras que entraram com a ação. A Luana Alves e a Sonara Fernandes, que são outras 2 vereadoras negras aqui da casa. Então, esses processos foram ao plenário e o plenário da casa entendeu também, por unanimidade inclusive, né, só alguns vereadores se abstiveram, mas todos eles entenderam que aquele apontamento da corregedoria estava correto e que o vereador precisava ser cassado.